Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezado, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Eu estou aqui justamente para facilitar o entendimento desses temas complexos do direito de forma simples e direta, bastante clara. Vamos tentar evitar o juridiquês. O curso de Direito já é um curso cujos livros não têm figuras, então a gente tenta facilitar, mas ainda trazer essa linguagem jurídica para o português coloquial. E hoje, o tema de hoje, a gente vai falar sobre um conceito muito importante no direito penal, que é a chamada tipicidade conglomante. A tipicidade conglomante, ela é uma teoria desenvolvida por Eugênio Raul Zaffaroni. Ele era um renomado jurista argentino. E o José Henrique Pierangeli, também um conhecidíssimo jurista brasileiro. Atuou aqui no Brasil durante a vida inteira, até faleceu em 2012. Mas antes da gente chegar na tipicidade conglomante, a gente tem que entender o que diabos é tipicidade. O que o direito penal diz que é tipicidade. A tipicidade, ela é um dos elementos do crime. A gente sabe que crime é fato típico, antijurídico e culpável. E a tipicidade é um desses pés aí da teoria do crime. Ela, dentre outros elementos, ela é a descrição precisa de uma conduta considerada criminosa pela lei. Ou seja, para que determinada ação seja considerada crime, ela precisa se encaixar perfeitamente na descrição de um tipo penal. Existem tipos penais simples. Por exemplo, matar alguém. O que é matar alguém? Meu irmão, é qualquer coisa que seja matar alguém. É autoexplicativo. Outras são mais complexas, são cumulativas, são alternativas. Aí é tema para um outro vídeo. Mas imagine você que a lei ela é um molde e a ação do indivíduo ela é uma massa de modelar. No momento que a massa se encaixa perfeitamente nesse molde, a gente tem a tipicidade. Ou seja, a lei prevê determinada conduta como criminosa. Esse é um dos aspectos, até o mais visível da tipicidade. Existem outros, mas vamos focar nesse. Então, partindo daí, o que é a tipicidade conglomante? Segundo Zaffaroni, a tipicidade ela não é apenas formal, ou seja, não é somente a conduta se encaixando na lei, não é como simplesmente essa massa de modelar. Ela precisa ser material e antinormativa. Isso significa que além de ter uma conduta prevista na lei, essa ação tem que causar um dano efetivo ou um dano potencial à sociedade e à vítima e ser contrária a todas as normas do direito, não apenas ao direito penal. Não faria sentido o Estado, por exemplo, permitir e arrecadar a venda de produtos eróticos e ao mesmo tempo criminalizar essa conduta. Como acontece, tem um artigo do Código Penal que é, por exemplo, expor à venda material erótico. E existem sex shops por aí. Então, a tipicidade material, ela se refere ao dano ou perigo concreto que a conduta causa à sociedade. Ou seja, não basta que a ação seja descrita na lei como crime, ela tem que causar um dano. Certo? Ela tem que causar um mal a alguém, ou seja, um dano efetivo ou potencial. Por exemplo, se alguém ameaça outra pessoa com uma arma de brinquedo, uma arma do Lilo Stitch, uma arma da Moana, uma arma do Ben 10, sei lá, alguma besteira, mesmo que essa ação esteja descrita na lei como crime, ela não chegou a causar um dano real, pois a arma era visivelmente de brinquedo. O cara pega uma arma do Max Steel e vai ameaçar. Não dá, não causa um dano à segurança da pessoa. Então, essa ação seria materialmente atípica. O dano, no caso da ameaça, devia ser a ameaça verossímil. Então, ou seja, não tem sentido. Nesse contexto, a gente analisa a tipicidade material. Não dá para ameaçar alguém com uma arma do Max Steel. A antinormatividade, por sua vez, ela significa que a conduta deve ser contrária a todas as normas do direito, não apenas ao direito penal. Isso significa que uma ação ela só vai ser considerada crime se for contrária a todas as normas jurídicas. Tem um exemplo muito simples. Se uma pessoa acaba por matar outra em uma situação de legítima defesa, utilizando moderadamente dos meios necessários para repelir uma injusta agressão, e acabou que o agressor morreu. Mesmo que essa ação seja descrita na lei como crime, ela não é contrária às normas do direito, ela não é antinormativa. Na legítima defesa, ela tem uma situação de exclusão de antijuridicidade, ou seja, tem-se o direito à vida
engloba o direito de autodefesa. Então não faz sentido punir uma pessoa que comete o crime numa situação de legítima defesa. Então você deve estar se perguntando, beleza, bem, entendi mais ou menos o que é isso. Agora no Brasil, como é que funciona a aplicação dessa teoria? Ela existe, ela vale aqui no Brasil? Veja só, doutrinariamente, a tipicidade conglobante, ela não é uma unanimidade entre os juristas. Alguns acreditam que ela traz uma visão mais justa e completa do que deve ser considerado crime, enquanto outros às vezes argumentam que ela pode levar a uma subjetividade na aplicação da lei penal, o que é inadmissível. O direito penal tem que ser taxativo e objetivo. Só que perceba, ela talvez está permeada no nosso próprio conceito de crime. A questão da tipicidade conglobante estaria, por exemplo, no excludente de ilicitude, estaria, por exemplo, no excludente da culpabilidade, numa causa supralegal de exclusão de ilicitude. Né? E é importante lembrar, por isso, que ela não é, apesar de não ser expressamente adotada no nosso Código Penal, não tem lá falando tipicidade conglobante, ela tem sido utilizada por alguns tribunais, até mesmo tribunais superiores, para fundamentar as decisões. Ela é citada nominalmente nas decisões. Isso mostra que, mesmo não sendo uma teoria expressamente reconhecida, unanimamente na doutrina brasileira, ela tem relevância e é muitas vezes aplicada. Eu tenho 2 exemplos aqui que eu trouxe após uma pesquisa rápida que eu fiz. Decisão recente, datada de 28 de novembro de 2022, ela está constante no informativo número 758 do STJ. Você pode dar uma olhada lá. A 5ª turma do STJ, ela julgou sobre a possibilidade de conceder, veja só, salvo-conduto, que é uma espécie de habeas corpus, para a conduta de plantar maconha para fins medicinais e importar sementes para o plantio. Veja só, isso é conduta que é tráfico, está prevista no artigo que criminaliza o tráfico de drogas. E é natural que na própria decisão tenha uma recomendação de termos o mais absoluto cuidado nesse caso, pois, considerando que o objeto jurídico tutelado do crime de tráfico é a saúde pública, a pessoa em questão estava utilizando a maconha para ela mesma buscar a própria saúde. Ou seja, no caso concreto daquela pessoa, a utilização da maconha medicinal era para sua própria saúde. Há a menção, inclusive, e isso é interessante, de que o Estado ainda não regulamentou o uso medicinal da maconha, mas reconhece, via portaria da Anvisa, medicamentos à base de canabidiol e THC. Tem uma limitação até 30 miligramas, mas, ou seja, o Estado reconheceu que a maconha medicinal vale, mas criminaliza o tráfico. Faltou uma regulamentação aí. Então, embora haja tipicidade formal, pois temos as condutas aí do tráfico de drogas, o STJ, nesse caso específico, entendeu que não havia tipicidade material, nem mesmo a tipicidade conglobante, pois o próprio Estado reconhece a maconha para uso medicinal. Então, ou seja, nesse contexto, e especificamente naquele caso, foi concedido um salvo-conduto. E tem um outro exemplo, agora do outro lado, sobre outro aspecto, com um efeito jurídico totalmente oposto. A gente pode ver no informativo número 746, também do STJ, que a 6ª turma, em agosto de 2022, afastou a aplicação do princípio da insignificância, analisando o caso sob a ótica da tipicidade conglobante. Veja só, aqui eu preciso que você abstraia um pouco. Imagine que o princípio da insignificância afasta a tipicidade material. É você furtar uma coisa de pequeno valor. É furto, mas não há um dano efetivo. Mas no caso desse julgamento aí, havia o que a doutrina chama de multirreincidência. O que é isso? O cara já tinha sido preso pela mesma coisa várias e várias vezes, sempre furtando coisas de pequeno valor. O princípio da insignificância foi afastado nesse caso. Ele furtou várias vezes coisas pequenas, então ele estava mal utilizando o princípio da insignificância. Por quê? Veja só o que a decisão falou. O plenário do STF decidiu, por maioria de votos, que a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, conglobante, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem
ser considerados. Ou seja, por mais que seja coisa pouca, que nesse caso em questão foi até devolvida, a multireincidência nesse caso é um fator importante a ser considerado quando se lembra da tipicidade conglomante. Ou seja, no primeiro momento, o furto de uma coisa de pequeno valor afastaria a tipicidade material. Mas o cara já usou isso tantas vezes que não parece fazer sentido no caso dele. Por isso que o princípio da insignificância foi afastado nesse caso. Então, resumidamente falando, a tipicidade conglomante ela é uma teoria que amplia o conceito da tipicidade, exigindo que a conduta não seja apenas formalmente típica, mas também materialmente típica e antinormativa. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor esse conceito. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, inscreva-se aqui no nosso canal. E se você tiver alguma dúvida, fique à vontade de utilizar o espaço de comentários aqui, que eu terei o prazer de responder. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, pelo Reels do Instagram, considere aqui seguir o tio, que vai ser uma maravilha a gente compartilhar desse conhecimento. É isso, até a próxima e fiquem com Deus.